Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal que honra ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos partir para as notícias dessa tarde, do dia, principalmente dessa tarde do nosso Vascão. Tem notícia sobre o Bruno Gomes, a relação dele com o Luxemburgo, ele na seleção sub-20, ele sendo muito valorizado e também o valor da multa rescisória dele. Tem o Benítez, que está recuperando sua forma física. E será que vai estar em campo contra o Coritiba? Será que vai dar mesmo para entrar em campo contra o Coritiba no sábado? Antes de partir para essas notícias, galera, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. Daqui a pouquinho, só lembrando, daqui a pouquinho, galera, às 20h30, estaremos numa live aqui, trocando uma ideia com o Vascaíno Crônico, Rafael, lá do Instagram. Quem conhece sabe das crônicas ótimas que ele escreve lá sobre o nosso Vascão. Danilão também, do Sociedade Malta, vai estar presente. Eu e o William, trocar uma ideia sobre os últimos assuntos do Vascão. Daqui a pouco, às 20h30, não percam. Uma live muito maneira, uma live rápida para a gente trocar uma ideia sobre o nosso Vasco. Partindo para as notícias desse vídeo de agora da tarde do Vascão, a primeira notícia é sobre o Benítez. O Benítez já treinou, já começou a treinar com o grupo, a fisiologia já começou a avaliar. Ótima notícia é que ele já se reapresentou sem aquela lesão. No jogo contra o Fluminense, para quem não lembra, né? Ele tinha sofrido uma lesão na panturrilha e desde esse jogo ele não jogou mais no campeonato. E aí houve o bololô todo, ele foi para a Argentina, se despediu, infelizmente o contrato acabou, e aí ele não jogou mais pelo Vasco, mas ele se manteve em atividade mais baixa, obviamente, na sua casa, lá onde ele estava, mas a boa notícia, a ótima notícia é que ele não teve resquício nenhum da lesão. A lesão está cicatrizada, ele está curado da lesão. O que precisa mesmo agora é o ritmo de jogo, ganhar um pouco mais ritmo de jogo e na parte física mesmo também. Mas isso é mais fácil do que uma lesão, né? Ele mesmo sem atuar esse tempo todo, mais ou menos um mês sem atuar, mas ele manteve a forma física segundo o preparador físico do Vasco. E aí o que o preparador físico falou sobre o Benítez e sobre ele voltar ao time do Vasco contra o Coritiba já no sábado? Vou dar uma lida rápida aqui para vocês no que o Daniel Félix falou. Daniel Félix, um dos preparadores físicos do Vasco. E aí ele começou falando: atleta que entendeu bem. A gente sentou com ele, conversou com ele quais são as nossas ideias. Ele se mostrou muito aberto, muito feliz a fazer tudo o que a gente quer. Primeiro dia foi muito bom, ficou um tempo parado, mas se manteve de alguma forma em atividade. Então, acredito que a gente, encurtando os caminhos de alguma forma dentro do campo, a gente vai conseguir fazer com que ele responda o mais rápido possível, porque ele vai ajudar muito. Já entendeu o tamanho do Vasco e o peso em vestir essa camisa. Ou seja, segundo o preparador físico quer dizer, ele está dizendo mesmo, é que ele precisa ainda se recuperar fisicamente. Ele precisa, passou Natal, passou Ano Novo, ele precisa dessa recuperação física para começar a jogar. E aí a gente fica perguntando, será que ele consegue nesses dias? Começou a treinar ontem, aí tem hoje, amanhã, sexta-feira e no sábado já enfrentar o Coritiba, mesmo que seja por alguns minutos, mesmo que seja por um tempo só, ou 30 minutos só do segundo tempo. Se for, já tá bom, já começa a ganhar ritmo de jogo e já ajuda o time. Contra o Coritiba não vai ser tão fácil assim, vai ser um jogo enrustido, vai ser um jogo difícil. E ele ainda tem que aparecer no bid. Acredito eu que o Vasco não vai dar mole e que amanhã, ele já vai estar no bid da CBF. E a gente fica nessa esperança. Realmente, será que ele vai conseguir já no sábado contra o Coritiba, às 21 horas em São Januário, fazer a sua reestreia pelo Vasco? É importante que pelo menos alguns minutos ele jogue, eu acho muito importante. Vamos esperar, vamos ver. O muito bom, o lado muito bom disso tudo é que ele já voltou sem aquela lesão, sem resquício nenhum daquela lesão
que deixou ele de fora de alguns jogos, também por conta do contrato, mas que deixou ele de fora de alguns jogos. Isso já é muito bom, isso já é muito importante. Vamos torcer, vamos esperar para que essa semana seja boa para ele de treinos, ele já comece a entrar no ritmo, pelo menos uns 20, 30 minutos do jogo contra o Coritiba ele possa atuar. O que é importante pra gente? A opinião de vocês, né, galera? Deixa a sua opinião aí sobre o Benítez, sobre esse jogo contra o Coritiba, se ele pode entrar ou não, se ele é peça fundamental ou não na opinião de vocês pro time do Vasco, qual o lugar, o melhor lugar do time, do meio campo, do Luxemburgo escalar o Benítez. Deixa a opinião de vocês sobre o Benítez e sobre a possível volta dele no sábado contra o Coritiba. Partindo para o próximo assunto, galera, qual é Bruno Gomes? Bruno Gomes deu uma entrevista ao Lucas Pedrosa. Dentre alguns assuntos, o principal que eu pesquei foi a seleção sub-20, os jogos que ele fez como titular na seleção sub-20. E aí a gente começa alguns desdobramentos sobre o Bruno Gomes. Bruno Gomes é um bom jogador, às vezes ele falha, principalmente no sentido de cometer muita falta, de tomar cartão, tá melhorando, tá começando a dar uma melhorada nisso. E aí a gente começou a pensar o seguinte, o que eu penso muito, sempre penso isso dos jogadores da base, o valor do Bruno Gomes, a multa rescisória, quanto ele vale? Atualmente ele vale 30 milhões de euros, a multa rescisória do Bruno Gomes está estipulada atualmente em 30 milhões de euros. Isso na cotação de hoje do euro dá mais ou menos 193, 194 milhões de reais. Vamos botar exatamente 193 milhões e 800 mil reais na cotação de hoje do euro. Olha quanto vale um jogador da base do Vasco. Obviamente, se alguém vier fazer uma proposta, algum time europeu, não vai fazer uma proposta com o valor da multa rescisória. A não ser que o jogador esteja jogando muito e não tenha como tirar ele daquele time, aí eles pagam a multa. Mas um jogador que vale 30 milhões de euros, se estiver jogando um bom futebol, titular, jogando na seleção sub-20, esse torneio que ele jogou na seleção sub-20 ano passado, ele foi titular nos jogos. Isso conta muito, isso conta demais para uma transferência, para uma venda para o futebol europeu. E aí vamos dizer que o jogador esteja se mantendo titular no Vasco, jogando os jogos da seleção sub-20, que vale 30 milhões de euros esse jogador. Um time para tirar ele do Vasco vai ter que pagar pelo menos 20 milhões de euros, 18, 20 milhões de euros. Senão, obviamente, se ele não estiver estourando, o time tiver que pagar a multa rescisória, o valor integral. E aí a gente bota 20 milhões de euros para o Vasco hoje, para iniciar esse ano de 2021, ou até na metade de 2021. Nesse ano de 2021 é um dinheiro muito alto. E o Bruno Gomes está começando a jogar bem com o Vanderlei, pode se manter titular do Vasco com o Vanderlei Luxemburgo, que está recuperando alguns jogadores, dentre esses jogadores o Bruno Gomes, e aí se manter um titular do Vasco, vai para mais alguns jogos, mais algum torneio na seleção sub-20 e muito provavelmente até o meio do ano de 2021 vai aparecer um time europeu querendo levar o Bruno Gomes. Ontem saiu a notícia, o Willian até deu a notícia na manhã de hoje, dos times da Arábia, acho que é do time do Oriente Médio, os times lá do mundo árabe, querendo contratar o Juninho, já sondando o Juninho. Os times ficam de olho nos jogadores da base. E aí o Vasco tem muito jogador da base que pode ser vendido e pode render dinheiro forte, dinheiro de verdade ao clube. O Bruno Gomes, vamos lembrar, 30 milhões de euros, mais ou menos 193, 194 milhões de reais é a multa rescisória do Bruno Gomes hoje. Obviamente, vou repetir, o time vai vindo, vai pagar a multa porque o cara não está estourando. Mas é um valor muito bom para ser negociado. E aí o Vasco consegue negociar o Bruno Gomes por um valor. Vamos dizer, nesse ano de 2021 o Vasco consegue vender aí 3 jogadores. O Bruno Gomes, o Thales Magno, o Andrei. A gente sabe que, infelizmente, não tem como a gente ficar com as nossas joias, com os nossos craques. No momento atual, não tem como. É muito difícil. Nem os times que têm muito dinheiro no Brasil conseguem ficar com seus craques, porque o euro vai falar mais alto. O euro valendo R$ 6,46. É difícil demais manter, não tem como. É quase impossível. Então a gente tem que vender mesmo. Já que a gente tem que vender, que seja feito da melhor forma, que isso seja bem feito e que traga benefícios reais para o clube. Bruno Gomes vale uma nota, o Thales Magno vale uma nota, o Andrei vale um bom dinheiro, o Ricardo Graça também, o Lucão, a multa dele do Lucão não é baixa, o próprio Juninho, tem o Vinícius também, que pode começar a melhorar seu futebol. Tem muitos jogadores, eu devo ter esquecido de alguns, às vezes para a gente lembrar assim não é fácil.
mas tem Gabriel Peck, tem muitos jogadores que o Vasco pode vender esse ano, pelo menos vendendo uns 3, consegue se manter muito bem para o ano de 2021, um valor alto, assim como faz Internacional, assim como fez a Mulambada em 2018, 2019, assim como fazem os times argentinos, e são valores bons que o Vasco pode gerar com esses jogadores. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre o Bruno Gomes, sobre o futebol que o Bruno Gomes está começando a desempenhar com o Luxemburgo, sobre ele na seleção sub-20, sobre a multa rescisória, sobre o valor que ele pode ser vendido, o dinheiro que ele pode render ao Vasco. Deixa a sua opinião sobre o Bruno Gomes, um ativo muito forte que pode render uma grana para o nosso clube. É isso, galera, essas foram as notícias da tarde do nosso Vascão. Não esquece, daqui a pouco às 20h30, eu, o William, o Rafael Vascaíno Crônico do Instagram e o Danilo do Sociedade Malta numa live, começando às 20h30, uma live rápida, uma live de 1 hora. A gente vai trocar muita ideia sobre o Vasco, sobre os temas atuais, sobre os principais temas do Vascão. Cola lá na nossa live e comenta bastante, ajuda a gente a fazer a live, faz a live junto com a gente. Daqui a pouquinho, às 20h30. Um abração a todos, galera, esse foi o nosso vídeo. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.